Gravação. Ok. Eu vou começar então, pessoal, falando um pouco sobre OpenStack. A gente já teve algumas palestras aqui no FISLE sobre OpenStack. O Davis, que está aqui comigo, já falou na terça, né, Davis? Quarta-feira. Hoje a gente teve uma outra palestra também sobre OpenStack. Eu vou tentar agora falar um pouco também sobre ele e como ele está envolvido na questão de NFV, SDN e Cloud Computing. Tá? Então, por favor, me interrompam se vocês tiverem alguma dúvida. Eu sou embaixador do OpenStack, tá? Participei do último encontro que teve em Hong Kong, onde a gente definiu a primeira versão, né, de um programa de embaixadores do OpenStack. Tá? Então, é um trabalho voluntário, eu não recebo nada por isso. Meu único papel é fazer a divulgação e o intermédio de usuários com a fundação. Tá? Inclusive, possivelmente, vão ser abertas novas vagas para quem quiser ser embaixador do OpenStack. É só ficar de olho no projeto. Tá? Então, meu nome é Marcelo, meu e-mail está ali. Tá? Depois, quem quiser me mandar uma mensagem, eu respondo rápido os e-mails. Tá? Podem me mandar tranquilo, sem nenhum problema, que eu respondo. Tá? O que a gente vai falar, tá, pessoal? Eu vou contextualizar o tema, né, e falar um pouquinho sobre NFV, SDN, OpenFlow, tá? Fazendo, digamos assim, uma introdução sobre os assuntos para a gente poder depois falar sobre o Newton, tá? Especificamente sobre como esse subprojeto do OpenStack está envolvido. O Newton, então, ele é um projeto para cuidar especificamente de redes, tá? Que é o que a gente vai falar agora. Pode passar. Pessoal, um pouquinho da história, né, sobre computação em geral. Né? A gente tem um início da ideia de computação sendo entregue como uma utilidade pública em 1960, quando um cientista norte-americano chamado John McKenzie, ele falou que a computação deveria ser vendida, entregue, assim como acontece com a eletricidade. Tá? Ou seja, eu deveria pagar exclusivamente aquilo que eu estou usando, né? Não alugar por um período aquilo que eu não estou de fato utilizando. Então, se eu usar tanta quantidade de computação, eu vou pagar por aquilo. Tá? Então, aquele conceito lá já foi definido em 1960, e depois disso a gente teve uma evolução, né? Na época de mainframes, computadores pessoais, cliente-servidor, servidor de hospedagens, computação em nuvem. Né? Então, isso foi crescendo ao longo do tempo conforme foi evoluindo a computação. Então, principalmente nos anos 2000, né, quando a gente começa a ter os servidores x86, com alto poder de processamento, mas uma grande ociosidade. Né? Então, consumindo energia, consumindo espaço físico, mas estavam lá parados sem ser utilizados. A gente começa, então, a entrar lá por volta de 2010 com o conceito, então, de jogar essa computação para um local único, né, para a nuvem, que a gente chama, e onde esse local único a gente vai, então, poder compartilhar toda essa infraestrutura. Né? E depois, né, o que a gente tem depois disso? Em 2014, a gente entra, então, na parte de virtualização dos serviços de networking. Tá? Por quê? Vocês sabem que, sobre a virtualização, acho que todo mundo aqui já sabe, né, a virtualização é um conceito muito bem estruturado hoje, muito bem definido, né, pelas empresas. Então, eu não vou citar de novo as vantagens, né, isso já é um assunto que já foi muito discutido, mas só para trazer um parâmetro, né, com a parte de networking, a virtualização em si, ela traz a ideia de redução de custos, de agilidade, escalabilidade, né. E a gente não tinha isso, então, na parte de networking. Né? Era tudo muito rígido, né? Equipamentos fechados, código fechado, eu não conseguia escalar, eu precisava sempre de apoio de algum fornecedor. Então, entrou-se agora numa era, né, onde a networking, a parte de rede, é muito importante. Né? A gente tirar aquela camada que ficava em cima de um fornecedor especificamente e trazer para o mundo open alguma coisa. Né? Então, eu sempre comento, né, a gente está numa era open, né? Uma era aberta, é open alguma coisa. Então, OpenFlow, Open Network, OpenStack, Open Compute Project, que é um projeto de hardware aberto. Tá? Então, tudo está numa era aberta. A gente, na parte de network, como eu havia falado, então a gente busca, né, redução de custos, agilidade, automação, ou seja, eu posso fazer um crescimento muito rápido, principalmente o escalável, né? Ou seja, eu posso crescer e posso cair, né, aquela minha quantidade de recursos que eu estou utilizando. Tá? Tudo isso sob demanda, né?
A gente também tem a Intel apostando fortemente na parte de chips de rede, né? Ela, digamos assim, a parte de computação, de processadores para máquinas, ela estagnou, né? Tanto é que hoje a gente tem muitos cores, né? A gente não cresce mais em termos de núcleo, mas a gente cresce a quantidade de núcleo especificamente. Então, a Intel tem apostado aí em processadores ARM e principalmente em processadores também de rede, tá? E além disso, o que a parte de network não tinha era integração com APIs, né? Então, tudo hoje é API para alguma coisa, né? Porque isso facilita muita coisa, facilita a agilidade, facilita o crescimento, facilita a integração. E também, então, a gente está vendo com esse novo conceito de utilizar, então, na parte de networking também APIs, tá? Então, pessoal, o que é o tal do NFV que a gente costuma falar, né? Esse conceito até ele se confunde com o próprio conceito de SDN, né? Mas a ideia do network é tu ter funções de rede virtualizadas. Quais funções? Enfim, qualquer tipo de função de rede que possa ser virtualizado, o conceito, enfim, de a NFV busca isso, né? Então, ele é um conceito que surgiu em 2012 através de um grupo de operadoras, tá? Que se reuniu na Europa. E esse grupo de operadoras, então, definiu esse conceito para trazer essa parte de virtualização, então, de serviços de rede e serem entregues, né, num ambiente mais escalável, tá? Então, a ideia na verdade, buscar essas técnicas de virtualização para virtualizar funções de rede, né? Então, tudo aquilo que eu tinha na parte de computação, também já em stories, agora eu estou trazendo para a parte de redes. Isso possibilita a migração de soluções proprietárias, né, para soluções padronizadas e abertas, e também pode ser utilizada por provedores de serviços para oferecer infraestrutura de rede como um serviço, né? Então, até no último Summit, o pessoal mostrou um case bem interessante, onde eles tinham 2 grandes cidades interligadas fisicamente, com fibra ótica, com toda a infraestrutura necessária, mas não ligadas logicamente. Então, a determinado momento eu quero ligar 2 grandes cidades, eu não vou precisar passar toda uma infraestrutura, não. Eu vou simplesmente lá apertar alguns botões, né, dar alguns cliques, alguns comandos, e ter digamos, um enlace, uma comunicação entre essas 2 unidades, né, sem que eu precise esperar dias, semanas, meses para que isso ocorra, né. Então, essa imagem aqui traz exatamente tudo isso que eu falei, né, de tirar o que a gente tinha, então, no hoje e colocar no amanhã, onde, se vocês conseguirem enxergar aqui, bem abaixo nessa imagem, tem o Power Usage, né, onde eu tenho a quantidade de amperes utilizados por uma infraestrutura no total. Então, hoje eu tenho, né, aqui utilizando 40 amperes, onde eu vou ter servidores web, switches, load balances, firewalls, roteadores, tudo isso separado em caixas físicas, né? Então, isso é mais ou menos a ideia, né, o que a gente tem hoje no dia a dia. E eu vou sair disso para um ambiente virtualizado, onde eu vou colocar tudo isso numa nuvem, seja uma nuvem privada, uma nuvem pública, uma nuvem comunitária, ou híbrida, né, onde eu vou ter todas essas funções virtualizadas, né, inclusive a parte de rede. Então, eu saio lá de uma utilização de 40 amperes, claro que isso aqui é só um exemplo, né, para uma utilização de 20 amperes, ou seja, eu reduzi a quantidade de energia gasta, sem falar em outras questões que a gente fala em virtualização, como espaço físico, como automação, como gerenciamento, né? Então, tudo isso num grande ambiente, onde, obviamente, eu tenho equipamentos físicos, mas eu vou tentar abstrair tudo para o mundo virtual. Então, exemplos, né, do que o conceito de NFV nos traz, né? Firewalls, load balancers, IPS, DNS, cache, qualquer tipo de serviço de rede que possa ser virtualizado, o conceito, então, NFV busca, né? Busca conceituar essa entrega de serviço. Então, everything can be virtualized, né? Então, eu posso virtualizar qualquer coisa, tá? Esse é o conceito do NFV. E vocês vão ver agora que ele, de certa forma, não é a mesma coisa que SDN, né? Mas ele apoia, de certa forma, o que a ideia do SDN, né? A gente vai falar mais para frente. Então, pessoal, ciclos de SDN, né? O que é o SDN, né? Tem muita gente falando, tem evoluído ao longo do tempo, as operadoras de telecom falando bastante, empresas de networking falando bastante sobre o SDN. O que é o tal do SDN que o pessoal vem falando, né? Então, ele é um conceito que foi iniciado em 2008, né? Em 2 universidades da Califórnia, Berkeley e Stanford,
onde eles começaram a pensar nisso. Poxa, eu vou tirar a inteligência, então, das minhas caixas, né? Minhas caixas de switches, minhas caixas de roteadores, eu vou tirar aquela inteligência e vou jogar isso para uma camada mais acima. Então, aquelas caixas, digamos assim, serão burras, né? Eu simplesmente vou ligar alguns equipamentos e, a partir disso, eu, então, vou ter uma inteligência virtualizada, né? Uma inteligência numa outra camada. Então, é exatamente aquilo, né? Separar a ideia, né, do fluxo de dados do controle de dados, né? Onde eu tenho o data plane de um lado e o control plane do outro. O control plane, então, seria esse meu servidor, esse meu controlador virtualizado em algum local. Tá? Para isso, tem uma outra sigla, né? Então, o ONF, tá? Ele é uma Open Network Foundation, ela é uma fundação sem fins lucrativos que busca, então, padronizar como seria esse padrão aí que o pessoal fala de SDN. Enfim, o SDN é um conceito, tá? Mas, enfim, como é que eu utilizo isso, né? Então, foi criada uma fundação, essa fundação sem fins lucrativos, para tentar criar um padrão, né? E esse padrão se chama OpenFlow, tá? Onde eu vou, então, através desse padrão estabelecido por essas grandes empresas, profissionais, estudantes, engenheiros, através disso, então, eu vou criar a minha arquitetura, vou poder me basear naquele padrão ali para criar aquela minha arquitetura. Então, eu vou sair lá do que os fabricantes têm hoje, cada um cria a sua solução e eu fico amarrado naquele fornecedor de network, né? Então, agora eu consigo, de alguma forma, trazer para uma camada mais padronizada, tá? Além disso, além do ONF, do OpenFlow, né, de novo, o ONF definiu, então, como seria o OpenFlow. Tem também uma outra sigla que o pessoal fala S-Flow. Enfim, mas o que é o S-Flow, né? Então, tudo que for relacionado à parte de monitoramento desse meu grande ambiente, né, eu vou estar falando de S-Flow. Tá? E tudo que for em relação ao controle da minha rede, né, o control plane, eu vou estar falando, então, de OpenFlow. Tá? Então, são dois padrões estabelecidos que buscam, então, entregar esse meu novo ambiente, tá, de controle de rede e monitoramento de rede. Né? Então, aqui tem uma ideia, né, de uma grande rede onde eu tenho roteadores, né, mais abaixo, aqueles roteadores em azul, né, onde que a gente chama de data plane. Então, eu tenho lá switches legados, né, switches burros, digamos assim, né, sem inteligência, onde eles vão obedecer, digamos assim, tudo que tiver na minha camada de control plane mais acima. Ou seja, eu vou ter um controlador, tá? Através desse controlador, então, eu vou definir qual roteador vai poder falar com qual roteador, qual pacote vai poder falar com qual pacote, né? Então, eu consigo trazer esse controle para uma camada mais acima, tá? E aí, acima daquela camada OpenFlow, tem lá minhas outras camadas, né? A parte de roteamento, discovery, de VPN, enfim, tudo que a gente tem de Networks Application, onde aquele conceito que eu falei de ONF traz, tá? Outro exemplo, pessoal, do que é o OpenFlow, do que é o S-Flow, tá? Onde eu tenho ali em azul, eu tenho a parte dos monitores, né? Então eu vou ter lá digamos assim, um servidor, né? Uma máquina virtual, algo virtual que vai poder então fazer o monitoramento de todos os fluxos de pacotes que passarem durante a minha rede, tá? E ao mesmo tempo eu vou ter um controller, onde ele vai estar, então, fazendo a inteligência daqueles meus pacotes e fazendo, né, a questão de autorização, de permissão, né, de autenticação e de autorização do que pode passar naquele meu canal. Tá? Então, esses dois protocolos trabalham de forma conjunta para entregar, então, uma rede virtual. Tá? E aí, pessoal, a gente entra na parte de controllers, né? O que são, então, os controllers? São os caras que vão ter a inteligência, né? Como eu havia falado, de permitir com que o pacote possa ser encaminhado para uma rede, para uma outra rede. O primeiro controle desenvolvido foi o Nox, né? Uma linguagem C++, tá? Ele foi desenvolvido por uma empresa chamada Nicira, que recentemente foi comprada pela VMware, tá? E esse controlador hoje depois disso, né, foi doado para a comunidade como fonte de estudos. Né? Então, quem quiser, por exemplo, utilizar aquele controlador, pode ir lá, baixar o código-fonte dele, estudar, implementar. Tá? Além disso, o que as operadoras então fizeram, né? As operadoras de network? Então, elas viram que, digamos assim, onde elas teriam que investir seria nos controllers, na integração desses controles com os equipamentos delas. Né? Então, cada fabricante de hardware, né, de network, então,
está tentando, de alguma forma, apostar em algum tipo de controlador. Tá? Então, por mais que esses controladores sejam diferentes, né, tenham diferentes nomes, são controladores que obedecem, de certa forma, um padrão, né, que é o OpenFlow. Tá? Claro que alguns controladores mais desenvolvidos, outros controladores menos desenvolvidos, mas a ideia, então, é que cada equipamento de rede possa falar com um desses controladores e depois esses controladores também vão interagir com as soluções de infraestrutura como serviço, como o OpenStack, que eu vou falar em seguida. Tá? Então, a gente tem outros exemplos, o Pox, o Beacon, o Floodlight e o OpenDelight, que são dois projetos que têm forte integração com o OpenStack. Tá? Então, só para citar alguns para vocês, de tipos de controladores que vocês vão ver futuramente sendo utilizados, tá, na inteligência da rede. E aí a gente chega no OpenStack. Tá, pessoal? O que é o OpenStack? Né? O OpenStack ele nada mais é do que uma plataforma open source, né, para a criação de nuvens públicas e privadas. Então, ele é um grande projeto, né, um dos maiores projetos de open source que existe atualmente. Muita gente considera ele como, compara, digamos assim, ele com o crescimento do Linux antigamente, né, mas eu diria que ele tem um crescimento muito mais forte, muito mais apoio de grandes empresas, coisa que o Linux não tinha há muito tempo atrás. Né? O Linux remou muito até ele ser reconhecido. Tá? Então, hoje em dia, o OpenStack ele é um sistema operacional, né, que consegue controlar um grande fluxo, um grande conjunto de equipamentos, de sistemas de armazenamento, de recursos de rede. Então, a ideia do OpenStack, eu vou falar um pouco mais sobre ele, é conseguir fazer uma inteligência em todo esse gerenciamento. Tá? Pode passar. Que é o que essa imagem representa. Né? Então, eu tenho lá vários músicos, né, e um maestro, faz a orquestração, então, de todos esses músicos. É ele que comanda como vai ser tocada a música. A mesma coisa é o OpenStack. É ele que comanda como é que vai ser gerenciado o meu ambiente na nuvem. Tá? Por favor. Essa imagem, então, pessoal, traz um pouquinho sobre quais são os principais pilares, tá, do OpenStack. Então, a gente chama que existem 3 principais pilares do OpenStack. A parte de computing, network e storage. Tá? Esses pilares são o que sustentam, então, o crescimento da própria plataforma OpenStack. E o que ele nos diz? Né? Aquela parte de compute é onde eu vou ter aquela camada para fazer a comunicação com os hypervisors. Né? Então, eu vou ter um hypervisor em server, Hyper-V, VMware. É aquela camada ali que vai conversar então, com aquele meu hypervisor, vai fazer o gerenciamento de novas instâncias. Assim como também tem a parte de network, como eu falei para vocês, que vai conversar com meus switches, que vai conversar com meus controladores. Né? Apesar de eu ter falado bastante de OpenFlow, né, de novos sistemas de controle de rede, eu também posso utilizar o OpenStack para conversar com switches legados. Né? Então, eu tenho lá um switch, e aquele switch de algum determinado fabricante vai conversar com o OpenStack para fazer, então, por exemplo, a criação de VLANs, criação de túneis, de VPN, enfim, qualquer tipo de serviço. Também tem a camada de storage, né, que vai, então, fazer esse projeto, especificamente de storage, vai fazer comunicação com meus tipos diferentes de storage e vai criar volumes para as minhas máquinas virtuais. Tá? Tudo isso em cima de o que está escrito ali, standard hardware. Né? Então, qualquer tipo de hardware, não interessa o hardware que eu tenho, o OpenStack precisa conversar com eles. Esse é o objetivo do projeto. Tá? Além disso, o OpenStack, além de estar cuidando dessa parte de infraestrutura, ele também tem trazendo a integração e automação de alguns serviços extras, que a gente chama de serviços compartilhados, né? o Shared Service. O que são Shared Service? Por exemplo, eu quero agora ter um banco de dados. Né? Eu quero ter um banco de dados que eu possa pegar, e esse banco de dados eu quero criar especificamente para um determinado cliente, uma determinada instância. Eu posso, então, instanciar um novo banco de dados com um usuário determinado, uma senha determinada, e ele vai lá e vai entregar para o meu cliente. Tá? Tudo isso, pessoal, controlado por uma grande dashboard. Né? Esse dashboard nada mais é do que um portal web, ou através de uma API, né? Um HTTP REST, onde eu possa, através de comandos, digamos, HTTP, através de uma comunicação HTTP, eu posso fazer, então, a orquestração da minha nuvem. Então, o que ele pode gerenciar, né, pessoal? Storages, como eu havia comentado, switches, hypervisors. Né? Existe uma grande lista de hypervisors que é possível fazer o gerenciamento com o OpenStack. Tá? Eu diria que hoje o hypervisor mais fortemente integrado é o KVM, né? O KVM
do kernel do Linux. Então, é não vou dizer o melhor, né, para não entrar em detalhes com tipos de hypervisor, mas eu vou dizer assim, que é o que ele tem a maior integração, o que mais está pronto para utilizar, que é o que o pessoal tem mais utilizado no mercado. Mas também, por exemplo, tem um grande apoio da VMware. A VMware se preocupa bastante em fazer a integração com o OpenStack. Porque assim, ninguém quer ficar fora do OpenStack. Né? Todo mundo quer se integrar a ele, todas as empresas querem ser integradas ao OpenStack para poder participar desse grande projeto. Então, por exemplo, eu vou utilizar o OpenStack e eu quero utilizar tais equipamentos. Se aquela empresa, de alguma forma, não desenvolveu aquela integração, ela vai ficar de fora, então ela pode perder mercado. Né? Que é mais ou menos o que aconteceu também com o apoio das empresas para o Linux. Né? Elas não queriam ficar de fora do mercado e acabaram apoiando, a gente conhece um pouco a história, acabaram apoiando o desenvolvimento do Linux. Tá? Um pouco não, muito. Né? Também, então, eu posso fazer gerenciamento e integração de máquinas virtuais, sistemas operacionais e serviços compartilhados, como eu havia comentado com vocês. Deixa eu passar. Como é que começou o OpenStack, pessoal? Como é que vocês acham? Só para me saber aqui, todo mundo... Quem é que conhecia já o OpenStack? Legal, vai crescendo ao longo dos anos. Né? Quem é que já implementou algum ambiente OpenStack? Mesmo que teste? Também está aumentando, é pouco, mas está aumentando. Tá? Por quê, pessoal? Existia uma crítica muito grande com o OpenStack, porque... Eu vou comentar um pouquinho da história dele. Existia uma crítica muito grande porque a parte do marketing do OpenStack é bem forte. Né? Então, muita gente achava que isso é mais um projeto com marketing muito forte e, tecnicamente, é um projeto ruim. Tá? Mas, na verdade, a história mostrou que não. Tá? Então, como é que começou? Né? A Amazon, todo mundo conhece a Amazon aqui, né? Eu não sei se todo mundo conhece a história da Amazon. Como é que a Amazon começou? Né? Ela tinha os seus produtos para vender virtualmente e ela precisou criar um ambiente, então, para poder fazer o gerenciamento do ambiente, de toda a infraestrutura que eles tinham de computação, de armazenamento. Né? E eles acabaram desenvolvendo, então, a solução que vocês conhecem hoje, que é o AWS. Né? A partir disso, eles viram que deu certo, eles internamente atendeu muito bem, e eles começaram a fazer o quê? Então, começaram vamos vender isso externamente. Então, vários dos conceitos de computação em nuvem, né, veio do que a Amazon definiu em certo momento, porque eles eram os únicos. Né? Então, eles criaram alguns conceitos. Então, depois disso, o que aconteceu? Né? Ninguém mais queria pagar a Amazon. Né? Não vou querer mais ficar utilizando só o que a Amazon entrega. Quero criar a minha nuvem, como é que eu faço? Né? Aí surgiram projetos, né? Surgiram tanto projetos proprietários quanto projetos open source. Dos open source, a gente tem dois mais antigos, que é o OpenNebula e o Eucalyptus. Tá? O Eucalyptus era um projeto bem interessante, só que ele tinha um grande problema, que ele estava abaixo, né? Estava apoiado por uma grande empresa. Então, digamos assim, o futuro do projeto era totalmente, não só a comunidade, né? Mas aquela empresa lá que definia o futuro do projeto. O OpenNebula também ele teve relativo sucesso, mas também era mais para o meio acadêmico, e não tinha um grande apoio da comunidade e também das empresas. Tá? E aí surgiram outros dois projetos, chamados o CloudStack e o OpenStack. Tá? O CloudStack, então, ele era um projeto... ele é um projeto open source, tá? Mas ele foi comprado em certo momento pela Citrix, tá? E a Citrix começou então a tocar e apostar bastante nesse projeto. Ele é um projeto que está na licença Apache 2.0, assim como o próprio CloudStack. Só que eu diria assim que muitas empresas acabaram não aderindo tão fortemente ao projeto como o OpenStack, em função de estar abaixo, especificamente da Citrix, né? Ainda que elas estivessem sobre uma licença aberta. Né? E aí, em função disso tudo, se surgiu a necessidade então, de ter um projeto realmente totalmente aberto, totalmente open, né? que não levasse em conta as demandas de uma empresa, de uma corporação específica, ou só da comunidade. Então surgiu o OpenStack. Como é que ele surgiu, pessoal? Em 2010, a NASA tinha um projeto. A NASA tem muitos dados, né, para fazer manipulação de estudos, de fazer processamento de dados de pesquisas deles. Né? Então, eles precisavam de alguma solução para fazer a criação de máquinas muito rapidamente, escalável. Né? Eles acabaram criando então, um projeto chamado Nova, que tinha exatamente essa ideia de fazer então, a comunicação com tipos diferentes de hypervisors. Ao mesmo tempo, a Rackspace, né, que é um provedor de nuvem dos Estados Unidos, competidor com a
com a Amazon, eles criaram um projeto chamado Swift, tá? Que tinha a ideia, então, de fazer armazenamento de objetos, né? Quando eu falo objetos, eu falo figuras, arquivos, né? Objetos onde eu consigo, então, ter um projeto e consiga fazer o armazenamento e a replicação dos objetos em algum lugar na nuvem, tá? Que é o projeto Swift que está incorporado dentro do OpenStack. Então, os profissionais dessas duas grandes empresas, né? Uma pública e outra privada, dos Estados Unidos, se juntaram e, vamos criar uma coisa única, então, vamos criar um projeto open source. Tá? Foi aí que surgiu o OpenStack e no final de 2010, nesse de 2011, surgiu a primeira release chamada Austin. Tá? Austin em relação ao nome da cidade de Texas, tá? Nos Estados Unidos, onde a Hackspace tem, né, a sede deles. Tá? E aí, pessoal, que surgiu o OpenStack. Tá? Como eu já falei, né, no sistema operacional na nuvem, ele tem a ideia de fazer a criação de uma nuvem pública ou privada, mas, obviamente, né, com uma pública ou privada, eu consigo fazer uma nuvem híbrida, uma nuvem comunitária, juntando esses dois conceitos. Né? E aí o projeto toma corpo depois disso. Por quê? A comunidade, as empresas viram essa força do projeto, né, viram que eles tinham um modelo de gerência, de gestão muito aberto, e bem definido, então essas empresas começaram a apoiar. Tanto é que, recentemente, no final de 2012, foi criada uma fundação, né, que a gente chama de Fundação OpenStack. Então, o que é essa fundação? É um grupo de 3 comitês, né, um comitê técnico, um comitê de gestão e um comitê de usuários, onde eles, então, definem o futuro do projeto. Né? Então, cada uma desse corpo de membros tem participação em alguma empresa específica. Eu falo de grandes empresas, né, IBM, Dell, Hackspace, enfim, né, poderia citar várias aqui para vocês, que então conduzem o futuro desse projeto. Tá? Então, essa fundação, essas cadeiras, né, elas vão trocando, existe uma votação que ocorre para que defina então, o futuro do projeto e como é que, tecnicamente, esse projeto vai sendo evoluído. Tá? Então, eu sempre falo isso, né? Cada apresentação que eu tenho que fazer, eu tenho feito apresentações sobre OpenStack desde 2012, eu tenho que mudar o número de membros. Tá? Então, eu fiz apresentações com 3 mil membros, hoje a gente está em 16 mil membros. Tá? Então, são membros individuais, que pertencem a empresas ou não, desenvolvedores ou não, tá? E que de alguma forma participam com o projeto. Mais de 850 organizações, tá? Então, são grandes organizações, e também o apoio de mais de 138 países. Tá? Ele tem uma força muito grande na Europa, na Ásia, na América do Norte. E aqui no Brasil, ainda na América do Sul em geral, né, a gente ainda fica um pouco atrás dos outros continentes em termos de participação, mas a gente consegue ver assim, só pelo público, né, já foi bem menor. Tá? O pessoal começa a participar mais assim, para saber, para conhecer mais sobre o projeto. Né? A release atual, tá? A cada 2 vezes por ano acontece um lançamento de uma release. Né? A última release se chama Icehouse, foi lançada em abril, dia 17 de abril. E cada release traz melhorias, né? Em termos de correções de bugs e também novas features, novas funções. Né? Por exemplo, a versão Icehouse, ela trouxe um novo projeto especificamente para cuidar daquilo que eu falei para vocês como Database as a Service, né? Ou seja, um banco de dados como serviço. Então, eu tenho um cliente meu que quer utilizar um banco de dados, eu não preciso lá fazer a instalação ou colocar um servidor, não. Isso aqui está na nuvem, então o OpenStack vai entrega, né, para aquela instância, para aquele cliente especificamente. Tá? É bom reforçar que o Python é a linguagem padrão do OpenStack do projeto, então ele é a linguagem utilizada para desenvolver todos os módulos, tá, que esse projeto traz. Então, só para vocês, pode passar, por favor, só para vocês entenderem, depois eu tenho uma figura que fala um pouco sobre isso. Ele é um projeto que cuida de vários subprojetos, né? E cada subprojeto tem um codinome e vai cuidar de alguma função específica. Tá? Então, aqui, né, conforme eu falei, empresas que participam, né? Então, organizadores Platinum, já citei alguns, não vou citar de novo, mas, enfim, aqui, né, com a gente, a Red Hat, a SUSE, a Canonical, né, que são empresas especificamente de Linux, né, estão aqui junto com esse projeto, além da própria IBM, HP e a Dell, que não é Platino, mas está no próximo slide,
que são as empresas referências que a gente conhece aqui no Brasil bastante, e elas apoiam fortemente o projeto. Então, vocês conseguem enxergar, pode passar também, vocês conseguem enxergar aí várias empresas, não tem todas aqui, se vocês entrarem no site, vocês vão ver outras empresas que participam de alguma forma com o projeto, e como eu falei antes, ninguém quer ficar de fora. Tá? Como eu disse, a última release se chama Icehouse. E por que Icehouse? Né? Só uma curiosidade. Cada vez que uma nova release é lançada, como eu disse, 2 vezes por ano, é criado um codinome para essa release. Né? Então, ela é em ordem alfabética, começou lá no Austin, como eu havia dito, e ela sempre é referente a alguma coisa que aconteceu no último Summit. Né? Então, sempre depois que uma release é lançada, ocorre um Summit, né? Que na verdade é uma reunião, né, de todas as empresas, desenvolvedores, interessados, que vão definir o futuro da próxima release. E eles já definem também qual é que vai ser o nome dessa próxima release. Então, geralmente está atrelado com algo que aconteceu naquele Summit. Né? Por exemplo, em Hong Kong, no último Summit, que foi o primeiro Summit, aliás, que ocorreu fora dos Estados Unidos, existia uma rua lá em Hong Kong chamada Icehouse, o pessoal pegou na letra I, né, que era a próxima release, que deveria ser com a letra I, pegou esse nome e definiu o projeto. Então também ocorre uma votação para definir esses codinomes aí. Tá? O próximo Summit vai ocorrer agora, semana que vem, tá? Na próxima semana, vai acontecer em Atlanta, nos Estados Unidos, e depois em outubro vai ter um outro em Paris, tá? Na Europa. Pode passar. Bom, como eu falei antes também, na versão Icehouse foi, além de várias melhorias e correções, teve um novo projeto, né, criado que se chama Trove. Esses projetos específicos, pode passar mais um. Desculpa, mais um. Tá. Esses projetos específicos eu vou comentar aqui entre eles, cada um tem uma responsabilidade, tá? Então, o Trove foi lançado na versão Icehouse e busca não essa entrega de database como service. Pode voltar por favor. Então, o OpenStack, pessoal, não é um novo hypervisor. Tá? Muita gente confunde. Posso substituir tudo que eu tenho, posso tirar o VMware, posso tirar o Zen, KVM e jogar o OpenStack. Na verdade, não pode, porque ele não é um novo hypervisor. Né? Ele não tem ideia de substituir, ele tem ideia de fazer a orquestração desse grande ambiente, né? Não só hypervisor, obviamente. Então, pessoal, são componentes. Né? Esses componentes então, internos do projeto têm uma função específica. Tá? Então, como eu havia falado lá, o primeiro projeto que surgiu, né, que nasceu com o OpenStack, foi chamado Nova. Né? Então, o codinome dele é Nova e tem o nome oficial dele é Compute. Né? Então, ele tem a ideia de fazer o gerenciamento de recursos computacionais sob demanda, que nada mais é do que fazer, digamos assim, falando resumidamente, a conversa com o meu hypervisor. Tá? Tenho também um projeto chamado Horizon. Tá? O Horizon, então, entrega o dashboard, né, a parte web. Tem o Neutron, que eu vou falar um pouquinho mais, né, que tem ideia então de fazer a orquestração na parte de networking, de fazer a comunicação com switch, comunicação com controladores de OpenFlow, a comunicação com diferentes tipos de ferramentas para eu criar um ambiente networking do que o NFV nos traz, né, que eu havia comentado, de serviços virtualizados de rede. Tá? Existe o Swift, né, que é a parte de armazenamento de objetos distribuídos, que é o primeiro também dos projetos que nasceu junto com o Nova, em conjunto com o Nova. Existe o Cinder, né, que tem a responsabilidade então, de fazer a conversação com os storage. Então, por exemplo, empresas de armazenamento, né, que vendem storage têm interesse então, em fazer a integração com o Cinder. Né, de criar drivers para que no OpenStack eu vou lá, quero criar um novo volume e entregar para tal lugar. E ele vai lá e cria, né, aquele volume dentro do storage e entrega isso para as máquinas virtuais, assim como as operadoras de network têm interesse em desenvolvimento do Neutron, né, de integração com o Neutron, desenvolvimento do Neutron para isso. Tá? O Glance, tá, tem, então, a gente entra numa parte de serviços compartilhados, como eu havia comentado. Então, o Glance tem essa ideia de fazer o gerenciamento de imagens, né, então tem o sistema operacional específico. Desculpa. Eu tenho um sistema operacional específico, imagens pré-configuradas que eu vou jogando para o Glance para eu fazer instanciamento de novas máquinas virtuais. Tem o Keystone, que vai fazer a autenticação e autorização de todos esses componentes aqui. Então, tudo vai passar por ele. Né? Então, o Keystone tem essa responsabilidade de autorizar e de autenticar um determinado usuário, por exemplo. E também entre os módulos, né? Se o módulo pode conversar com outro módulo ou não pode, tudo isso é responsabilidade do Keystone.
O Ceilometer, tá? Esses últimos 3 aí são, nas últimas 2 releases do OpenStack, eles foram lançados. Tá? Então, o Ceilometer tem a ideia de medição e monitoramento de recursos. Né? Muita gente aqui no Brasil e também no mundo, com geral, eles vendem cloud como um VPS comum, né? uma virtualização comum. Né? O que é, na verdade, isso? Eu vou lá, alugo uma máquina virtual e estou pagando, mas isso aí não é cloud. Isso aí não vai de conta os conceitos que o NIST definiu lá, em alguns anos atrás, sobre o que é computação na nuvem. Por quê? Porque não tem a medição, né? Eu não consigo contabilizar o que foi utilizado. Então, eu me arrisco a dizer que a maioria das empresas aqui no Brasil não vendem cloud de verdade. Né? Eles vendem virtualização, não vendem cloud. Tá? Então, a partir do momento que eu tenho, então, a medição e o monitoramento desses recursos que eu utilizei, por exemplo, utilizei tantas horas de CPU, tanto de armazenamento, tanto de tráfego de rede, aí sim eu estou entregando cloud. Né? Aí sim eu estou conseguindo então, vender corretamente, de acordo com aquele conceito lá do John McCarthy, 1960. Tá? Além disso, eu tenho o Trove, que eu já comentei, né? E tenho o HIT, pessoal. Tá? O HIT é um outro conceito muito falado na definição do NIST, né, que fala sobre o quê? O auto-scaling, né, a orquestração de serviços. Ou seja, se eu estou com meu ambiente está 80% de carga, eu vou alimentar lá a inteligência do HIT para que ele então consiga, naquele momento que eu estou com 80% de carga, ele consiga automaticamente crescer o meu ambiente sem que eu precise colocar a mão. Tá? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um WordPress, né? Esse WordPress, em determinado momento, ele está saturado, não está conseguindo mais atender usuários, e aí eu posso criar lá, alimentar um template para o HIT, e dizer assim, HIT, a hora que tiver, aliás, ele vai fazer integração com o Ceilometer, né, para ter esse monitoramento e saber, bom, meu WordPress, estou com o Vernich na cabeça, o meu WordPress está utilizando 80% de recursos, e então sobe lá mais um WordPress e entrega lá para aqueles usuários poderem ser atendidos. Então essa é a ideia do HIT, e era uma demanda que era bastante pedida pelos usuários e fornecedores de cloud e do próprio OpenStack. Tá? Pode passar. Então, pessoal, só para demonstrar aqui para vocês essa imagem, não sei se todos conseguem enxergar, mas qual é que é a ideia, né? O HIT está lá em cima, né? O HIT é o cara que então vai fazer esse auto-scaling, ele que vai demandar se eu precisar crescer automaticamente, tá? Mas eu não preciso do HIT para eu ter uma nuvem, tá? O HIT especificamente trabalha com o auto-scaling. Então, mais abaixo eu estou vendo o Horizon, né? O Horizon, então, um usuário vai lá e cria uma máquina virtual. E essa máquina virtual, então, vai ser solicitada para o Nova, né, como vocês conseguem ver ali. Então, o Nova vai, digamos assim, falar com o Glance, né, o Glance vai, então, disponibilizar aquela imagem virtual, o Glance em azul mais fraco, vai prover aquela imagem virtual para o Nova fazer o licenciamento daquela imagem dentro de algum hypervisor. Tá? Ao mesmo tempo, o Neutron vai entrar em ação, né, aquele azul mais acima, para criar a rede e entregar a minha rede, né, para eu poder conectar aquela minha máquina no mundo virtual. O Cinder, então, se eu quiser, o verde mais ao lado, aqui mais à esquerda, se eu quiser entregar um volume específico, quero um disco de 20 GB. Cinder, entrega lá para o Nova mais um disco de 20 GB. Enquanto isso, o Ceilometer, um pouco mais abaixo, como roxo, vai ter os coletores. Né? Então, esses coletores vão estar instalados em cada um desses componentes aqui e consultando, né, quanto está sendo utilizado de recurso na minha nuvem. Tá? E tudo isso passando por uma autenticação e autorização do Keystone, lá embaixo em amarelo. Tá? Ele que vai autorizar se pode uma ação ocorrer ou não, e ele que vai fazer também a autenticação. Tá? Bem à direita, também em verde, tem o Swift, tá? Que é o projeto de armazenamento de objetos. E ele, então, tem a função, como eu havia dito, de fazer o armazenamento de forma distribuída desses objetos na minha nuvem. Digamos assim, eu não preciso de uma nuvem, aliás, eu não preciso de um objeto específico para a minha nuvem. Eu posso trabalhar com qualquer um desses componentes para criar uma nuvem para determinado objetivo. Né? Por exemplo, eu não quero armazenamento de objetos, então eu não vou usar o Swift. Né? Ao mesmo tempo, cada um desses modos, imaginem, eles em servidores separados, eles todos no mesmo servidor, então nada mais são do que daemons, né, serviços, né, que vão estar rodando para prover então esses modos e tudo se comunicar. Por isso que o pessoal fala que o projeto assusta um pouco, né, de ser muito complexo, muito difícil de instalar. Mas eu diria que realmente ele é complexo, mas ele é definido exatamente para que cada módulo tenha então
uma função específica e não afete, né, a funcionalidade de um outro módulo. E, além disso, cada um desses projetos, cada um desses módulos tem um comitê específico que define o futuro também desses menores projetos, né, e consiga atender melhor as demandas então, do que o mercado, né, o que os usuários solicitam. Tá? Pode passar. Então, pessoal, resumindo, né, sobre OpenStack, SDN e NFV, tá? Só para a gente reforçar isso e ficar entendido esses conceitos. O OpenStack, então, ele é essa plataforma que gerencia tudo isso, né? O SDN, então, é o padrão desenvolvido, né, lá no OpenFlow, para eu poder, então, tirar a inteligência daquelas caixas que a gente tem hoje de fabricantes, aquelas caixas fechadas, e colocar isso para um padrão aberto. E o conceito de NFV, então, traz a ideia de fazer a virtualização de serviços de network. Então, o SDN criou o padrão OpenFlow, né? Os controllers implementam aquela padronização do OpenFlow, e o Neutron orquestra os controladores para a criação de NFV no geral, né? Então, o Neutron, que é o projeto específico para cuidar da parte de rede, networking, do OpenStack, ele pode tanto trabalhar com a criação de integração com os SDNs, né? Quanto os switches legados, ou também quanto os serviços específicos. Por exemplo, eu quero criar, eu vou demonstrar depois um exemplo, eu quero criar um load balance como serviço, né? Um serviço de load balance. E eu vou fazer como? Vou fazer isso com o Newton. O Newton vai cuidar então disso. Então, o Newton consegue atender tanto SDN quanto equipamentos legados de switches, assim como também serviços virtualizados de rede, né? O que a gente conhece como NFV. Então, pessoal, falando um pouco mais a fundo, especificamente do Newton, tá? Que é esse projeto que eu comento. Tá? Ele é um projeto para entregar Network as a Service. Né? Ele iniciou lá na Release Folsom como um projeto Core. Né? Ele foi chamado anteriormente de projeto Quantum. O nome dele era Quantum, mas devido a propriedades, a direitos de nome, judicialmente ele foi, se optou por retirar o nome Quantum e utilizar o novo nome, então, Neutron. Tá? Antes, tá, como é que funcionava o gerenciamento de rede antes do Neutron? Isso estava abaixo do projeto Nova, aquele projeto lá que faz a integração com os hypervisors. Tá? Só que como a parte de rede demandava então esse interesse maior, demandava um interesse das operadoras, decidiu-se então criar um projeto específico para trabalhar com essa parte de rede para atender então as necessidades dessas operadoras, desses fabricantes de hardware. Tá? Então, através de APIs, né, eu posso tudo no meu ambiente OpenStack eu posso trabalhar então com APIs e criar redes, né, serviços de rede com APIs. Tá? Como é que ele faz isso? Tá? Então ele utiliza plugins, né, para fazer a comunicação então com esses equipamentos externos de rede, os controles OpenFlow e as próprias máquinas virtuais. Ou seja, eu vou pegar o Newton e vou, switch, queria uma VLAN. Então, através de uma API que algum switch vai ter, ele vai me dar a possibilidade de criar uma VLAN para uma máquina tal. Tá? Só dando um exemplo, né, de uma das funcionalidades que o Newton poderia prover. Outros exemplos de uso, né? Tulanamento L2 em L3. Tá? Então, por exemplo, a gente sabe que as VLANs, a gente tem um limite de 4.096 VLANs. Né? Então, se eu quiser, eu posso fazer, utilizando a camada 3, tunelar VLANs para eu poder, então, aumentar a capacidade de VLANs no meu ambiente de nuvem. Né? Posso também fazer, por exemplo, sobreposição de IPs, né? Onde eu vou estar lá, um cliente, imaginem uma grande nuvem. Né? E aí, para cada cliente, eu vou entregar um tenante, que a gente chama. O tenante tem ideia mais ou menos de um projeto, e esse tenante vai dizer assim, bom, esse cliente pode usar especificamente tantos recursos. Ele pode criar 10 máquinas virtuais, ele pode utilizar 10 IPs, e ele pode definir a rede interna dele, né? Lá na nuvem. Então, imagina que eu teria que ter um controle de IPs diferentes para cada um desses clientes. Né? Então, eles, por exemplo, não poderiam utilizar uma mesma rede. Né? E... Não enxerguei. Obrigado. Então, eles não poderiam utilizar redes iguais naqueles ambientes da nuvem. Né? Obviamente, que estariam compartilhando a mesma infraestrutura. Então, o OpenStack consegue abstrair isso, então, poder possibilitar, né, a sobreposição de subnets. Então, também consigo fazer a garantia de QoS, consigo entregar, como havia falado, eu vou mostrar mais a parte prática, um load balance como serviço, um VPN, um firewall, um IDS, conexão de data center, enfim, né, qualquer serviço de rede. Tá?
Uma lista de plugins aqui eu mostro para vocês sobre plugins que já são suportados, né? Então, plugins que foram desenvolvidos por fabricantes de hardware, especificamente de rede, e que tem integração já com o OpenStack. Então vejam que tem vários aí, né? E essa lista tem crescido a todo momento. Então, só para citar alguns mais específicos, né? O Cisco, NEC, Brocade, a IBM, Extreme, Juniper. Então, são grandes fabricantes de hardware que já tem plugin pronto para trabalhar com o OpenStack. Tá? Também tem um plugin que a gente chama de ML2, tá? O segundo lá em cima da lista, que é o Modular Layer 2, onde ele trabalha especificamente com padrões abertos, né? O que a gente encontra lá no Linux, como o OpenVSwitch, né? E a própria bridge do Linux. Então, eu posso utilizar o Neutron, utilizando o OpenVSwitch, por exemplo, para criar um switch virtual, entregar para as minhas máquinas determinadas configurações de rede, isolamento de rede também, como eu havia comentado. Dentro dessas integrações, né, com o OpenStack, os fabricantes também criam plugins e drivers, né? Então, assim, até comento, né, plugins não são drivers, tem uma diferença de plugins e drivers, porque o plugin, então, tende a fazer o gerenciamento como um todo, né, de serviços virtuais de rede, onde, por exemplo, eu posso ter um plugin de um determinado fabricante que vai integrar e fazer o gerenciamento de vários serviços de rede. E os drivers, a ideia dos drivers, especificamente, então, é fazer aquela comunicação lá no fim com o switch, tá? Só para quem for utilizar mais o Neutron, especificamente, vai se deparar em algum momento o que são plugins e o que são drivers, né? Então, como eu ouvi falar, os plugins gerenciam o segmento de rede e os drivers então, fazem a comunicação diretamente com esses dispositivos, né? Um mesmo plugin pode ter vários drivers, né? Imagina que eu tenho drivers para diferentes tipos de switch do mesmo fabricante, aquele plugin padrão, né, daquele fabricante que pode fazer então a comunicação com esses drivers. Então, alguns exemplos de segmentos de rede que um dos plugins, que é o ML2 que eu comentei, que são suportados. Né? Então, uma rede flat, né, uma rede um padrão em um mesmo segmento, poderia entregar. Eu posso entregar uma rede local, VLAN, túneis GRE, né? Então eu posso fazer um tunelamento utilizando o protocolo GRE. Posso utilizar o padrão VXLAN, né? Então eu estender a possibilidade de VLANs na minha rede. Tá? Então todos esses padrões, o projeto Neutron tem se preocupado para que eu tenha um crescimento na minha rede, né? Eu consiga escalar isso, coisa que a gente não tinha até então, né? Pessoal, eu vou tentar acelerar um pouquinho, que eu acho que já está chegando ao fim, mas esse aqui são algumas nomenclaturas que a gente vai falar um pouquinho mais agora nos exemplos. Tá? Mas, por exemplo, network, o que é uma network, o que é uma subnet, o que é um port. Né? O network nada mais é do que um segmento L2 dentro do OpenStack, né? Analogia em uma VLAN. Uma subnet, então, nada mais é do que um bloco de IPs. Né? Vou definir, eu quero um bloco de IPs para determinado cliente, para determinado conjunto de máquinas que eu vou poder utilizar. E um port, né, que é um ponto de conexão, ou seja, imagine uma placa de rede virtual que eu vou estar espetando em uma máquina virtual. Tá? Ao mesmo tempo, eu tenho um plugin agent, né, que é executado em cada hypervisor para realizar a configuração de um vSwitch local, por exemplo. Então, em cada hypervisor eu vou ter um agente do Neutron sendo executado para ele receber comandos lá do meu controller do OpenStack e ele então fazer a comunicação daquela minha máquina virtual no hypervisor com o meu ambiente na nuvem. Também tem um agente de DHCP, né, o DHCP Agent, para prover então serviço para as redes como um todo, né? E, além disso, eu tenho o L3 Agent, né? Onde eu quero fazer, por exemplo, eu posso, dentro do OpenStack, eu tenho uma rede falsa e uma rede, digamos, válida. Né? Nessa rede falsa é uma rede que, por padrão, as máquinas vão ganhar, de acordo com o cliente definiu, ou de acordo com o administrador definiu esse endereçamento IP falso. Mas eu também posso publicar essa máquina para o mundo externo. Né? Ou seja, nada mais é do que um NAT, por baixo dos panos o que acontece. É um IP tables que vai lá e faz o redirecionamento de portas para aquelas máquinas virtuais. Tá? Então, aqui uma ideia, tá, pessoal, onde eu tenho, dentro da parte especificamente do Neutron, eu tenho o Network Node, Compute Node e o Cloud Controller Node. Tá? O controller nada mais é do que o controlador de tudo, né? Onde eu vou ter, imagine uma máquina, tá, física ou virtual, onde eu vou ter todos os serviços responsáveis pela minha nuvem, né? Como Nova, o Keystone, o banco de dados, o gerenciamento de filas de processos, de demandas, tá? Além disso, eu vou ter meu Compute Node. O que é o Compute Node? É o Node que vai ter o Hypervisor. Seja ele KVM, seja Hyper-V, seja VMware, seja Zen. Tá? E além disso, eu vou ter um Network Node. Tá?
onde eu vou ter, digamos assim, uma máquina virtual, uma máquina física, especificamente com os módulos do Neutron, para poder, então, oferecer rede para aquelas máquinas, aquelas instâncias virtuais que eu possuo, né? Eu vou definir aqui também uma rede de gerência, que vocês devem estar vendo lá em cima como a parte vermelha. Vou ter também a parte azul ali, o Data Network, onde eu vou ter a comunicação das minhas instâncias com os nodes específicos, né? E também posso externar isso, né? Posso deixar aquela máquina para uma grande rede virtual externa, né? Publicando aquela máquina para fora. Pode passar. Uma ideia, pessoal, então, de um Single Flat Network dentro do OpenStack, dentro do Neutron, onde, por exemplo, cada caixinha cinza mais acima, eu tenho um tenante, né? E dentro desse tenante, dentro desse projeto, como eu havia comentado, pode ter N VMs, né? Então ali eu tenho VM1, tenante A, VM1, tenante B, VM1, tenante A, VM2, e todas elas, se vocês conseguirem enxergar aí, elas participam de uma mesma rede. Ou seja, aqui eu não tenho sobreposição de IPs, né? Eu estou utilizando uma rede única e cada máquina, utilizando o método Single Flat Network, cada máquina então vai ter um IP, ele não pode ser duplicado, tá? Tudo isso comunicando então com um roteador físico. Um outro exemplo, pessoal, de como é que eu poderia ter disposto a minha rede, onde eu tenho um roteador físico lá embaixo, né, em azul. Acima disso eu tenho uma Stereo Network, né, essa Stereo Network é onde eu vou ter os endereçamentos IPs válidos, por exemplo. Tá? E mais acima eu vou ter as Tenantes Private Networks, né, onde, ou seja, cada tenante vai ter uma rede específica. Tá? Esse modelo é diferente um pouco do modelo anterior, de Flat Network, onde aqui sim eu vou poder ter a sobreposição de IPs. Tá? Então, por exemplo, lá em cima, no tenante A, eu tenho a rede lá, privada, né, 10.000/24. Tá? As máquinas, elas têm ali aquele endereçamento, né, 10.0.0.2, 10.0.0.3, que são as redes internas ali. Além disso, vocês vão enxergar lá em cima, ele vai ter uma rede externa associada com cada máquina. Por exemplo, 30.0.0.4, 30.0.0.5. Se vocês separarem agora do outro lado, na tenante C, né, no roteador tenante C ao lado, ele tem uma mesma rede, ou seja, aqui ocorre aquilo que eu comentei de sobreposição de IPs. Eu tenho uma mesma rede, né, definida para cada tipo de tenante. Né? Então, se eu pegar um exemplo lá da máquina VM1 do tenante A mais à esquerda e a máquina ao meio do tenante C VM1, elas têm o mesmo IP, porém, externamente, né, na minha rede pública, elas têm IPs diferentes. Né? Então, aqui só para demonstrar um outro exemplo de como o Neutron conseguiria entregar um modelo de rede, né, com a sobreposição de IPs. Tá? Um outro exemplo, pessoal, aqui tem uma imagem onde eu tenho aquela primeira imagem que eu mostrava os nodes e os agentes de network, eu tenho demonstrando aqui, só que aqui eu tenho um túnel GRE, tá, que seria um outro modelo de entrega de rede para isso. Então, por exemplo, eu tenho mais à minha esquerda o Controller Node, eu tenho ao meio o Compute Node, onde vai estar a máquina virtual executando, tá, e ela vai ter um agente L2, que a gente chama dentro do OpenStack. Através daquele agente 2, ela vai me conectar com um túnel GRE até o Network Node. Tá? E ali dentro, então, do Network Node, eu vou então conseguir entregar um IP válido para aquela máquina e externar isso para um roteador, para a web, né, para a nuvem. Tá? E aqui, pessoal, uma imagem também parecida, mas agora com o OpenFlow no meio, né, com o controle OpenFlow no meio, onde eu tenho o Network Node, tenho o Compute Node, tenho o Cloud Controller Node, tenho um dashboard, né, tudo isso sendo gerenciado através de uma API, só que eu também tenho um SDN agora aqui. Então, o que muda, né, com a entrada do SDN? Na verdade, muda que vai ter agora um controller SDN, né, e, obviamente, vão ter switches, né, capazes de se comunicar com o padrão OpenFlow. Tá? Eu acho que deve estar pequeno aí para vocês. Mas aqui tem alguns comandos que eu posso utilizar também no Neutron, mas agora para entregar um balanceador para uma máquina virtual. Então imaginem, alguém conhece aqui HAProxy? Alguém já usou? Tá. O HAProxy, o que ele é? Ele é um serviço para, por exemplo, vocês prover, é um proxy, né? Para vocês proverem alta disponibilidade de algum serviço específico, por exemplo. Né? Então, digamos assim, quero fazer um load balance em um HA
com serviço de banco de dados, com serviço web. Eu posso utilizar, então, o HAProxy para poder fazer, então, a entrega, né, de uma outra camada, onde eu tenho N nodes, e ele poder, então, fazer alta disponibilidade e load balance. O que o Neutron faz? Por baixo dos panos, o Neutron utiliza o HAProxy para entregar isso, né? Como load balance, como serviço. Mas, em vez de eu fazer a configuração manual do HAProxy, eu faço com o Neutron e ele faz automático. Então, essa é a ideia dele. Tá? Assim como o Neutron, para entrega de rede, utiliza IP-tables, aqui ele utiliza o HAProxy para entregar o load balance as a service. Tá? Então, eu não vou poder ler aqui, acho que está ruim de ler, né? Mas a ideia aqui é um passo, né, que você até encontra na documentação oficial, onde lá no início eu consigo instanciar 3 máquinas, tá? 2 servidores e um cliente. Tá? Depois disso eu vou criar uma rede e vou criar um pool. Tá? Esse pool nada mais é do que... Meu tempo acabou, mais um minuto eu termino. Esse pool, então, eu vou associar aqueles meus 2 serviços de networking, aquelas minhas 2 máquinas virtuais que eu criei em cima. Ele vai entregar, eu vou criar depois um VIP, né, um virtual IP. E esse IP virtual, então, vai ser responsável por fazer o HA e o load balance por um serviço específico que eu criei. E aí esse serviço aqui pode ser HTTP, pode ser banco de dados, MySQL, enfim, qualquer tipo de serviço, assim como o próprio HAProxy entrega. Tá? Pessoal, tem algumas imagens, eu vou pedir para tu passando elas, tá? São algumas imagens, dashboards que eu consigo... Pode parar aqui, por favor, rapidinho, naquela outra imagem. Um dashboard onde eu consigo ver, né, tudo isso criado. Pode passar? Tá, então, só falando rapidamente, pessoal, quem quiser entrar mais e ver detalhes, a gente tem um grupo, tá? OpenStack BR, aqui no Brasil, onde a gente já tem mais de 250 pessoas envolvidas, inclusive a gente vai fazer um evento daqui a uns dias. Quem quiser entrar no site, entrar na organização, pode se cadastrar aqui. Material de documentação, pode passar? A gente também criou um portal agora, tá? Foi lançado na quinta-feira, tá? Que é o openstackbr.com.br, onde a gente vai reunir todas as informações, a gente quer colocar case, então ele já está no ar, vocês podem acessar. E, como eu havia falado, a gente vai fazer um aniversário do 4º ano do OpenStack no Brasil, no dia 26, aqui em Porto Alegre, tá? Além disso, claro, a gente vai falar vai ter algumas palestras técnicas e tudo mais. Estamos precisando de palestrantes. Quem quiser pode mandar um e-mail para mim, mandar um e-mail para a comunidade para palestrar lá. Mais detalhes no meetup.com/OpenStack-Brasil. Tá? Referências. E obrigado, pessoal. Tá? Como eu disse, eu tenho meu e-mail. Me manda e-mail, eu sou bem acessível para trocar e-mails. Quero que vocês participem, né, da comunidade como um todo. E convido, então, a todos a entrarem lá no nosso grupo OpenStack BR dentro do Google Groups. Tá? Obrigado.